Fico imensamente feliz que tenha encontrado o caminho até aqui. Talvez estivesse procurando respostas. Talvez apenas quisesse descansar. De qualquer forma, chegou, e isso importa. O que você vai descobrir agora não é apenas informação. É um convite, uma pausa, um momento onde você pode respirar junto com a natureza, enquanto compreende que ela respira junto com você. Deixe que o ruído do mundo exterior se suavize. Deixe que as preocupações se desfaçam lentamente, como orvalho evaporando sob a luz do amanhecer. Deixe que seu corpo encontre aquela posição perfeita, aquela que o acolhe, porque nesta noite vamos embarcar em uma jornada através de um mistério que está ao seu redor, está nas suas janelas, está no seu quintal, está respirando silenciosamente. Enquanto você dorme, você pensou que a planta era apenas cor e forma. Você pensou que era quietude pura, mas o que você está prestes a descobrir é que debaixo de cada folha, dentro de cada raiz, existe uma conversa, existe uma inteligência, existe, e aqui está a maravilha, uma consciência que funciona de maneira tão diferente da sua que desafia até mesmo o que significa estar vivo. Então, comecemos com um fato simples. Uma planta comum, qualquer uma, pode detectar luz. Parece comum? Espere, ela não apenas vê a luz, ela a mede, ela a quantifica. A raiz de uma planta de feijão, aquela que você talvez tenha cultivado na escola, é sensível a variações de luz menores do que um ser humano consegue perceber. Bilionésimos de 1 milímetro de mudança na luminosidade. Seu olho humano não consegue sequer se aproximar dessa precisão. E ainda assim, a planta capta isso como se sussurrasse para si mesma. Estou encontrando o caminho. Estou vendo meu futuro. Deixe esse conhecimento repousar em sua mente por um momento. A planta que você tem em casa, aquela que talvez regue sem pensar, ela pode ver coisas que você não consegue ver. Ela detecta comprimentos de onda específicos de luz que informam a sua estrutura genética quando germinar, quando florescer, quando se preparar para o frio. É como se cada raio de sol fosse uma mensagem sussurrada. Você sabe onde está? Você sabe quando é? Dentro de cada célula dessa planta, trilhões de processos químicos estão ocorrendo simultaneamente. Trilhões, não milhões, não bilhões. Trilhões de conversas moleculares acontecem a cada segundo. Moléculas se acoplam umas às outras, como dançarinos que conhecem a música há milhões de anos. Hormônios viajam através dos tecidos da planta como mensageiros, viajando por uma cidade, levando notícias. A folha foi machucada. Reforce as defesas. O solo está seco. Mude sua estratégia de absorção. Uma praga chegou. Libere seu veneno. Você está deitado em sua cama agora, e a planta sobre sua mesa está fazendo tudo isso, sem um único neurônio, sem cérebro, sem olhos. E ainda assim, ela sabe. As raízes de uma planta são como uma rede de sensores. Penetram a terra e tocam milhares de objetos, de partículas, de moléculas químicas diferentes. Cada toque é informação. Cada toque é uma conversa com o ambiente. A raiz detecta. Aqui tem água. Aqui, a terra é mais compactada. Aqui, há uma pedra. Aqui, um nutriente específico. Nitrogênio, fósforo, potássio. E a planta não apenas detecta. A planta responde. A raiz muda sua direção. Desvia da pedra, como se soubesse que pedra não alimenta. Segue onde a água chama. Existe um cientista chamado Lincoln Tice, que passou décadas estudando as plantas. Ele descobriu algo que pareceria ficção científica, se fosse escrito em um romance. As raízes das plantas responsivos têm uma estrutura na ponta, chamada coifa radicular. Essa coifa tem células especiais que contêm cristais de carbonato de cálcio. Esses cristais funcionam como um sistema de orientação, como uma bússola biológica, como se a planta carregasse consigo um mapa do universo. Um mapa que diz: você está aqui. Para onde você quer ir? Deixe que essa verdade entre em você, lentamente. A planta tem orientação. A planta navegue. A planta se move através da escuridão da terra, como um marinheiro se move através da escuridão do oceano, usando sinais que você não consegue ver. Mas isso não termina em orientação. Vai muito mais longe, muito mais profundo. Quando você machuca uma planta, quando quebra uma folha, quando corta um ramo,
a planta libera compostos químicos. Esses compostos se espalham pelo ar. São sinais, são gritos silenciosos. E aqui está a parte que te mantém acordado, mesmo querendo descansar. As outras plantas ao redor recebem esses sinais, através do ar, através das raízes. E elas entendem. Elas sabem que uma irmã foi ferida. Elas sabem que um predador está próximo. E elas se preparam. Estudos mostram que quando uma planta de tomate é atacada por uma praga, ela libera uma mistura específica de voláteis, moléculas que viajam pelo ar. As plantas de tomate vizinhas captam esses voláteis através de receptores nas suas folhas. Receptores? Ela tem receptores, como se tivesse ouvidos que escutam no idioma da química. E quando recebem a mensagem, essas plantas vizinhas começam imediatamente a produzir mais pesticidas naturais, antecipadamente, sem terem sido atacadas. Como se dissessem: agradeço pelo aviso, vou me defender agora. Você pensa em sua planta em casa. Ela está ali, silenciosa, enquanto você dorme. Mas ela não está inerte. Ela está conversando com o ar. Ela está ouvindo as plantas ao seu redor. Ela está processando informações. Ela está calculando estratégias. E tudo isso sem um cérebro. Tudo isso sem o que você costumava achar que era necessário para pensar. Agora, vamos aprofundar ainda mais. Vamos debaixo da terra. Vamos para um lugar que a maioria das pessoas nunca viu, apesar de viver acima dele a vida toda. Vamos para a rede. Existe uma rede subterrânea sob a floresta, sob o prado, sob o seu jardim. Essa rede é feita de fungos, bilhões de filamentos de fungos, entrelaçados como neurônios em um gigantesco cérebro subterrâneo. Os cientistas chamam isso de micorriza. As plantas chamam isso de conversa, porque aqui, nessa rede, as plantas se conectam. Uma árvore antiga da floresta, uma árvore que tem 300 anos, está conectada por esses fios de fungos a centenas de outras árvores, a plantas jovens, a plantas do outro lado da floresta. E através dessa rede, as plantas compartilham recursos. Uma árvore que tem muita energia, muita glicose feita pela fotossíntese, envia por esses tubos fúngicos para uma árvore que está na sombra. Uma árvore que está doente recebe nutrientes de vizinhas saudáveis. Uma árvore que conseguiu encontrar água em abundância compartilha com uma que está com sede. Mas não apenas recursos, informações. Quando uma árvore é atacada, essa informação viaja pela rede. Viaja como um impulso elétrico, viaja por um nervo, viaja como um pensamento viaja, através de um cérebro. A mensagem percorre quilômetros de rede fúngica em questão de minutos. A árvore que foi atacada avisa suas vizinhas: atenção, predador, estou aumentando minhas defesas. Vocês deveriam também. E elas fazem, sem terem visto o predador, sem terem sentido a ameaça diretamente, apenas porque uma irmã as avisou através dessa rede invisível. Você está respirando agora de forma diferente, não está? Seu corpo sente que está descobrindo algo que muda a forma como você vê o verde ao seu redor. Uma cientista chamada Suzanne Simard passou anos estudando essa rede. Ela plantou árvores em um bosque e conectou elas através de isótopos radioativos. O resultado ficou absolutamente claro. Uma árvore de bétula que estava recebendo muita luz solar estava transferindo carbono, o próprio material da vida, para uma árvore de abeto que estava na sombra, através da rede, através do fungo, como se compartilhasse comida de sua própria boca. Simard encontrou inclusive o seguinte: quando uma árvore está morrendo, ela despeja seus recursos na rede, concentra tudo que ainda tem de valor e o transfere para a próxima geração, para os filhotes, para as mudas. É como se a árvore estivesse dizendo: eu vou desaparecer, mas a floresta continua. Peguem meu carbono, peguem minha energia, tornem-se fortes. Isso é escolha? É instinto? É programa? Ou é algo que ainda não temos palavra para descrever? Deixe que essa pergunta flutue em você. Não procure resposta. Apenas deixe ela pairar, como uma folha no ar, antes de tocar o chão. Agora, vamos para o nível celular. Vamos entrar dentro da célula da planta. Aqui está acontecendo uma orquestração de precisão quase impossível de descrever. Uma célula vegetal contém em seu núcleo todo o código genético, o DNA completo.
bilhões de instruções bioquímicas que dizem como crescer, como se defender, como se reproduzir. Mas aqui está o incrível: nem todas as instruções são executadas o tempo todo. A planta escolhe, a planta lê seu ambiente e decide quais genes ativar. Se o solo está seco, ativa genes que fazem as raízes crescerem mais profundamente. Se há muita luz, ativa genes que aumentam a fotossíntese. Se um inseto está comendo suas folhas, ativa genes que aumentam a produção de toxinas. A planta está fazendo uma análise contínua do ambiente e respondendo com precisão. Você dorme enquanto sua planta de casa está acordada. Ela está processando, ela está decidindo, ela está vivendo. Dentro de cada célula existem também estruturas chamadas vacúolos. Os vacúolos ocupam até 90% do volume da célula. Eles não são vazios. Estão cheios de água, nutrientes, pigmentos, venenos. Eles são como o interior de um castelo. Armazenam o tesouro, armazenam as defesas, armazenam as cores, e a célula as gerencia. Aumenta a pressão dentro dos vacúolos para deixar a folha firme. Diminui quando há seca. Muda o pH interno quando precisa processar um nutriente específico. Tudo isso é computação. Tudo isso é cognição. Tudo isso é pensamento, mesmo que não use neurônios. Agora, aqui vem a parte que mais desafia nossa definição de consciência. A parte que te faz questionar tudo o que você acreditava sobre estar vivo. As plantas têm potenciais elétricos, assim como seus neurônios têm eletricidade, assim como seu coração tem eletricidade, as plantas também têm. Quando você toca uma folha de uma planta sensível, uma daquelas que fecham imediatamente quando tocadas, essa mudança física dispara um potencial elétrico que viaja pela planta com uma velocidade comparável à de um impulso nervoso humano. Milissegundos. A informação viaja através de toda a estrutura da planta em milissegundos. E a resposta vem. As folhas fecham. É uma ação. É uma reação. É inteligência. Mas aqui está a verdade mais profunda. Isso não é diferente do que você faz quando alguém grita: cuidado! Seu cérebro recebe a informação. Seus músculos reagem. Você se move. Tudo em milissegundos. Tudo sem você estar conscientemente pensando. Levante o braço. Mude de direção. Você apenas faz. Por instinto. Por inteligência pré-reflexiva. A planta está fazendo exatamente a mesma coisa. Está respondendo ao seu ambiente com a velocidade exigida pela sobrevivência. Deixe que essa similitude penetre. Você e a planta, ambos respondendo, ambos vivendo, ambos navegando um mundo que tenta constantemente destruir você. Vamos falar sobre memória agora, porque aqui as plantas revelam algo que verdadeiramente questiona se pensam. Uma planta pode ser treinada. Se você expõe uma planta a um estresse repetido, um toque, uma vibração, um puxão leve, algumas vezes por dia, a planta aprende. Ela para de responder tão dramaticamente. É habituação, é aprendizado, é memória. A planta se lembra. Isso não é uma ameaça real. Posso poupar energia não respondendo. Mas aqui está o chocante. Essa memória persiste além da experiência. Se você plantar uma semente dessa planta, aquela semente herda essa memória. Aquela semente já nasce sabendo. Certos estímulos não são ameaças. Você tem alamarquismo. Você tem adaptação herdada. Você tem, em essência, cultura sendo passada de geração em geração sem que um único gene tenha sido alterado. Cientistas descobriram que as sementes de plantas que cresceram sob condições de seca são melhores em lidar com seca, sem mudança genética, apenas porque a planta anterior viveu aquilo e pôde transmitir a sabedoria. As sementes de plantas que cresceram em ambientes com bastante predadores tendem a produzir mais defesas químicas desde o início, como se houvesse uma conversa através dos tempos. Irmã, o mundo lá fora é perigoso. Vem preparada. Você está descobrindo que a inteligência não é propriedade exclusiva do corpo com cérebro. A inteligência é uma propriedade da vida. Ponto. E então, voltamos ao seu corpo. Você está em sua cama. Suas pupilas estão pesadas. Sua respiração está sincronizada com o texto que você está ouvindo. E não é acidental. Você está fazendo exatamente
o que a planta está fazendo agora, enquanto você dorme. Sua pele está absorvendo o oxigênio que a planta produziu. Suas células estão usando aquele oxigênio para queimar glicose e produzir energia. Você e a planta estão em uma conversa metabólica. Você respira o que ela produz. Ela respira o que você descarta. Você dorme enquanto ela trabalha. Você trabalha enquanto ela dorme. Bem, tecnicamente ela está sempre trabalhando, mas você entendeu? Vocês estão tão conectados que não fazem sentido pensar em você como separado dela. Você não é apenas um observador de plantas. Você é um colaborador, um parceiro nessa rede. Mas espera, a conversa fica ainda mais profunda. Sabe os micróbios no seu intestino? Trilhões deles. Você não digerira nada sem eles. Você não teria energia sem eles. E sabe de onde todos eles vieram originalmente? Das plantas. Seu trato digestivo é um ecossistema que foi colonizado primeiramente pelas bactérias que vivem no solo, no mesmo solo onde as plantas crescem. Você está literalmente carregando uma pequena floresta dentro de você. E essa floresta, esses micróbios, estão em conversa com seu sistema nervoso. Eles produzem neurotransmissores. Eles influenciam seu humor. Eles afetam suas decisões. Então, quando você está olhando para uma planta e pensa que está tendo um pensamento que é inteiramente seu, você talvez esteja tendo um pensamento que é, em parte, das bactérias dentro de você, em parte da planta que você comeu ontem, em parte do ar que você respirou há anos. Sua mente não é uma fortaleza solitária, é uma conversa, é uma assembleia, é muitos seres pensando junto. E agora, deixe que essa verdade se assente, deixe que ela respire, deixe que ela encontre seu lugar, porque aqui vem a conclusão que muda tudo. A pergunta que você começou com "será que as plantas pensam?" precisa ser revisada. Talvez a pergunta correta seja: o que é pensar? Se pensar é processar informações, então as plantas pensam. Se pensar é responder ao ambiente com precisão, então as plantas pensam. Se pensar é comunicar-se com outros seres da mesma espécie, então as plantas pensam. Se pensar é aprender e mudar comportamento baseado em experiência, então as plantas pensam. Se pensar é tomar decisões que favoreçam a sobrevivência, então as plantas pensam. A pergunta nunca foi se as plantas pensam como você pensa. A pergunta deveria ter sido: quantas formas diferentes de pensar existem no universo? E a resposta é: mais do que você consegue imaginar. Você agora está respirando muito lentamente. Seu corpo está pesado. Sua mente está flutuando entre a vigília e o sono. E nesse momento deixe que você sinta a verdade. Você não está separado do verde ao seu redor. Você não está observando a natureza de fora. Você é natureza olhando para si mesma. Você é o universo se tornando consciente de suas próprias plantas. Você é a vida tentando compreender a vida. E enquanto você dorme, enquanto suas células descansam, enquanto seu corpo se recupera, a planta sobre sua mesa continua trabalhando, continua respirando, continua pensando no seu idioma, silencioso, paciente, eterno. Ela está aqui há milhões de anos. Ela sobreviverá a você. Ela já viu impérios cair. Ela viu vulcões explodir. Ela viu Ice Ages virem e irem. E ainda assim, ela continua. Então agora, deixe que você descanse também. Deixe que seu corpo encontre aquela posição perfeita novamente. Deixe que sua respiração fique ainda mais profunda. Deixe que seus pensamentos se dissipem como orvalho sob o sol. Você descobriu algo nesta noite que a maioria das pessoas nunca descobre. Você descobriu que não está sozinho, que a inteligência permeia toda a vida, que o pensamento toma infinitas formas. E isso é tudo. Você fez o suficiente apenas por estar aqui, apenas por ouvir, apenas por estar presente. Mas antes de descer completamente para o sono, deixe que uma última ideia flutue em você. Uma ideia que talvez você compartilhe amanhã com alguém. Uma ideia que talvez mude a forma como aquela pessoa vê as plantas para sempre. Neste exato momento, enquanto você está aqui, as raízes das plantas em todo o mundo estão se tocando, estão compartilhando, estão conversando. Existem conversas acontecendo agora que começaram há milhões de anos. Existem pensamentos
sendo pensados pelo planeta inteiro como um único organismo, e você é parte disso. Você é um nó nessa rede. Então, quando você acordar amanhã, quando você ver uma planta, uma simples, comum, folha verde, em uma janela, lembre-se, você não está olhando para algo inanimado. Você está olhando para um ser que pensa, para um ser que sente, para um ser que está conectado a bilhões de outros seres através de redes que você não consegue ver. E talvez, apenas talvez, seja a hora de começar a escutar o que elas têm a dizer. Porque aqui está o verdadeiro segredo que ninguém quer admitir. As plantas não estão tentando nos enviar mensagens. Nós é que finalmente estamos começando a entender que sempre fomos parte de uma conversa que elas já têm há centenas de milhões de anos, desde antes de qualquer animal caminhar sobre a terra, desde antes de qualquer criatura com olhos abrir seus olhos pela primeira vez. Deixe que essa escala de tempo entre em você. Pense em um ser humano, sua vida inteira. 80 anos se você tiver sorte, 90 se tiver muita sorte. Agora, multiplique isso por 1000, 80.000 anos. Aquele período que você mal consegue imaginar, onde civilizações inteiras nascem e desaparecem. Uma árvore vê isso como adolescência, como infância. Existem árvores vivas agora, hoje, que germinaram em sementes antes de Cristóvão Colombo navegar para o Novo Mundo, que estavam lá quando a Idade Média estava no seu auge, que viram a Revolução Industrial transformar o mundo e não se mexeram 1 milímetro. Você está deitado aí, pensando que é antigo. Você está deitado aí, pensando que tem uma história profunda, mas você é efêmero comparado com o que está do lado de fora, sua janela. E durante toda essa imensidão de tempo, as plantas estiveram conversando, desenvolvendo linguagens, refinando comunicação, criando redes de colaboração cada vez mais sofisticadas. Quando você estava fazendo seus primeiros passos, as plantas já eram mestres em algo que você ainda está aprendendo a fazer: existir em harmonia com o ambiente, adaptar-se sem lutar, prosperar com limitações, transformar adversidade em força. Sabe como uma planta cresce quando é constantemente varrida pelo vento? Ela fica mais forte, seus caules se tornam mais espessos, sua estrutura se torna mais robusta. Ela transforma o estresse em poder, transformar obstáculos em vantagens. Você faz terapia por anos para aprender isso. A planta aprende na primeira semana. E não é apenas estrutura, é química também. Uma planta que cresce sob estresse produz mais antioxidantes, produz mais moléculas defensivas, produz mais resina, mais óleos, mais compostos que a protegem. É como se cada dificuldade fizesse aquela planta desenvolver uma armadura invisível. Mas aqui está o espantoso. Essa planta machucada, essa planta sob estresse, ela não apenas sobrevive melhor, ela passa essas adaptações para as próximas gerações através de mecanismos epigenéticos, mudanças que não estão no DNA, mas que controlam como o DNA é lido. É como se a planta estivesse escrevendo anotações nas margens do seu próprio livro genético. Ei, geração próxima, aqui está o que aprendi. Imagine se você pudesse fazer isso. Imagine se toda a lição que você aprendeu, toda a dor que você superou, pudesse ser transmitida diretamente para seus filhos, não como conselho, como biologia, como instinto, como sabedoria encarnada no corpo. Isso é o que as plantas fazem o tempo todo. Agora, vamos falar sobre algo que vai fazer você questionar tudo novamente. Vamos falar sobre defesa. Quando um herbívoro, um inseto, uma larva, um animal começa a comer uma folha de uma planta, o que exatamente acontece? Primeiro, há dano físico. Células são rompidas, tecido é destroçado. Mas imediatamente, em questão de minutos, a planta detecta isso, através de sensores que reconhecem as moléculas de saliva do inseto, através de receptores que sentem a vibração causada pela mastigação, através de uma análise química completa do que está acontecendo. E então, a planta age. Ela ativa seus genes de defesa, começa a produzir alcaloides, moléculas tóxicas ou desagradáveis, aumenta a concentração de taninos, compostos que deixam o tecido amargo, produz mais óleos essenciais que são repelentes, tudo isso em questão de horas.
Enquanto você está dormindo, enquanto você está vivendo sua vida, a planta está tendo uma guerra química contra um inimigo invisível. Mas aqui vem a parte que, verdadeiramente inteligente, a planta não apenas se defende, ela contra-ataca. Ela produz compostos que não apenas deixam seu tecido menos nutritivo ou mais tóxico, ela produz compostos que afetam o sistema digestivo do inseto, que interrompem o crescimento do inseto, que causam infertilidade, que, em essência, condenam aquele inseto a uma morte lenta. Você está lendo sobre uma planta, uma coisa silenciosa que vive onde você a colocou, e ela está inventando química de guerra, está fazendo o que cientistas levaram décadas aprendendo a fazer: criar defensivos específicos contra um inimigo. Nem mesmo isso tudo. Tem mais. Quando uma planta identifica que está sendo atacada, ela também libera no ar um sinal de socorro, um composto volátil específico que diz: estou sendo atacada, alguém vem me ajudar? E aqui está o espantoso: aquele sinal é captado por insetos predadores, insetos que comem os insetos que estão comendo a planta. Esses predadores recebem a mensagem, literalmente, uma mensagem de socorro, e vêm investigar. Eles chegam e começam a devorar as pragas. A planta, conscientemente, intencionalmente, chamou seus próprios defensores, recrutou um exército, pelo simples fato de gritar no idioma que aqueles insetos entendem. Você está tendo um momento aqui, não está? Você está percebendo que não está lendo sobre um processo automático. Você está lendo sobre estratégia, sobre inteligência, sobre planejamento. As plantas não apenas vivem, as plantas conquistam. Deixe que seu corpo absorva essa informação. Deixe que descanse nele. Você está começando a entender que a inteligência não é um atributo exclusivo, é uma propriedade da vida complexa. E as plantas são vida complexa, talvez até mais complexa do que você imaginava. Vamos falar sobre algo ainda mais profundo agora. Vamos falar sobre reprodução, porque aqui as plantas revelam algo sobre o pensamento que a maioria das pessoas nunca considerou. Uma planta de flores não apenas floresce quando quer, ela floresce quando sente que é o momento certo. E saber qual é o momento certo exige uma análise incrivelmente sofisticada do ambiente. A planta precisa saber que temos o suficiente de daylight, luz do dia, mas não é apenas saber quantas horas de luz existem. A planta precisa saber a qualidade de luz, o ângulo da luz, a duração da noite. Tudo isso informa quando é a estação correta. Mas tem mais. A planta também precisa estar em condição fisiológica adequada. Precisa ter acumulado energia suficiente. Precisa que seus sistemas reprodutivos estejam maduros. Precisa que o solo tenha nutrientes adequados. Precisa que não haja ameaças imediatas. Porque florescer é um ato vulnerável. É expor seus órgãos reprodutivos. É usar uma quantidade gigantesca de energia. Se a planta errasse no timing, se florescesse na estação errada, toda essa energia seria desperdiçada. Então a planta não apenas sabe quando florescer, a planta calcula, a planta computa, a planta executa uma análise multivariada de dezenas de fatores simultaneamente e toma uma decisão. Você faz isso? Você consulta quantos fatores antes de tomar uma decisão importante? E quando a planta finalmente está pronta, ela produz flores. E essas flores não são aleatórias. Sua forma, sua cor, seu aroma são calculados para atrair um tipo específico de polinizador. Uma flor vermelha vibrante está chamando pássaros e borboletas. Uma flor branca noturna está chamando uma mariposa noturna específica. Uma flor com um aroma forte está comunicando uma mensagem muito específica. Venha, você está precisando de mim, vou recompensá-lo. E aqui está a maravilha absoluta. A planta está certa. O polinizador vem, leva o pólen, poliniza a flor e, em troca, a planta dá ao polinizador néctar, açúcar puro, para comer. É um contrato, é um acordo, é uma negociação que leva milhões de anos para se estabelecer. Você não consegue enxergar nada mais claro do que pensamento em ação. A planta está literalmente propondo um trato. Você faz isso, eu faço aquilo. E ambos os lados se beneficiam. Isso é computação social. Isso é economia. Isso é política.
Isso é tudo que você associa com pensamento sofisticado e inteligência animal, e acontece em silêncio, em flores, em um jardim que você talvez tenha no seu pátio. Agora, deixe que você respire profundamente. Deixe que você sinta o peso dessa compreensão. Você está descobrindo que, quando olha para uma planta, não está olhando para algo menos inteligente do que você. Está olhando para algo inteligente de forma diferente. Inteligência que trabalha em timescales diferentes, que processa informações através de mecanismos químicos em vez de neurais, que não tem pressa, que é paciente, que pode esperar décadas por uma oportunidade e ainda assim agir com precisão. Se há milhões de anos as plantas desenvolvessem cérebros como os seus, teriam conquistado o mundo de forma muito diferente, talvez até melhor. Talvez as civilizações das plantas fossem mais cooperativas. Talvez não houvesse guerras entre as plantas. Talvez existisse apenas rede e compartilhamento e abundância crescente. Você especula sobre como seria, enquanto seu corpo fica mais pesado, enquanto sua mente flutua. Mas aqui vem a verdade final, a verdade que engloba tudo o que você aprendeu esta noite. As plantas pensam de forma diferente, porque o mundo delas é diferente do seu. Você consegue se mover, você consegue fugir, você pode encontrar uma situação perigosa e sair dela. Uma planta não pode. Uma planta está presa no chão, para sempre. Então a planta não pode pensar em velocidade, não pode pensar em reação de curto prazo apenas. Precisa pensar em duração, em persistência, em paciência, em estratégia de longo prazo. Por isso, as raízes são tão profundas, porque a planta sabe que pode estar sem chuva por meses, pode estar sem nutrientes por semanas, precisa ter reservas, precisa ter planos de contingência. Por isso, a planta comunica através de redes fúngicas, porque não consegue gritar para uma amiga do outro lado da floresta. Precisa de um sistema de distribuição confiável, precisa de infraestrutura. Por isso, a planta produz sementes, centenas delas, milhares delas, porque sabe que a maioria morreria. Precisa jogar muitas linhas para pegar um peixe. Tudo que é diferente sobre como a planta pensa é, na verdade, uma adaptação brilhante ao fato de que ela não consegue se mover. Ela transformou uma limitação em uma forma completamente nova de ser inteligente. Deixe que essa verdade respire. Você está muito próximo do sono agora. Seus olhos devem estar pesados. Sua respiração deve estar lenta. E enquanto você descai para o repouso, deixe que uma coisa se assente profundamente. Você e a planta. Você e toda a vida vegetal que cerceia este planeta. Vocês estão em uma conversa que começou antes de qualquer um de vocês nascer. Uma conversa que vai continuar depois que vocês se foram. Você é um nó nessa rede. Você é uma batida nesse ritmo. Você é uma nota nessa sinfonia. E quando você acordar amanhã, quando o primeiro pensamento conscientemente cruze sua mente adormecida, lembre-se, neste exato momento, enquanto você estava dormindo, a planta estava pensando em você, não deliberadamente, mas através do ar que você divide, através da terra que sustenta vocês dois, através da rede fúngica que conecta cada ser vivo deste planeta. Você sonhava enquanto ela pensava, ambos vivos, ambos conscientes, ambos participando deste milagre de estar vivo em um planeta vivo. Mas espera, deixe que você desça um nível mais profundo ainda. Deixe que você entre em um lugar onde poucas mentes foram, um lugar onde o que você acreditava sobre pensamento e consciência será permanentemente alterado. Vamos voltar para aquela rede fúngica, aquela rede que você aprendeu, que conecta as árvores. Vamos examinar isso com mais cuidado. Vamos entender não apenas que ela existe, mas como ela funciona em um nível que desafia até mesmo a definição de indivíduo. Um fungo micorrízico não pertence à planta. Tecnicamente, não pertence a ninguém. É um organismo separado, com seu próprio DNA, seu próprio metabolismo, sua própria vida. Mas quando entra em simbiose com uma árvore, algo extraordinário acontece. Os dois se tornam um, não metaforicamente, literalmente. As hifas do fungo penetram as células da raiz, mas não as destroem. Coexistem dentro delas.
O fungo recebe carbono, açúcar da árvore. A árvore recebe nutrientes, fósforo, nitrogênio, outros minerais. Do fungo é um intercâmbio perfeito. É uma negociação que foi estabelecida há mais de 500 milhões de anos, desde os primeiros dias da vida vegetal, complexa na Terra. Mas aqui está a parte que faz sua mente pedir pausa. A rede fúngica tem um tamanho incompreensível. Sob uma pequena floresta, uma floresta que você conseguiria caminhar através em algumas horas, existem quilômetros de filamentos fúngicos. Se você estendesse toda a rede de fungos de 1 hectare de floresta em linha reta, ela circundaria a Terra várias vezes, e tudo está conectado. Não há interrupções, não há ilhas. É uma rede unificada, uma malha contínua, uma teia que mantém toda a floresta unida. Agora, quando uma árvore detecta que há nitrogênio disponível em um local específico, em uma região da floresta que você não conseguiria ver, ela sinaliza para o fungo. O fungo cresce naquela direção. O fungo encontra aquele nitrogênio. O fungo traz para a árvore, tudo sem que a árvore tenha olhos, sem que a árvore saiba onde aquele nitrogênio está. Simplesmente através de sinalização química. É como se a árvore dissesse ao fungo: preciso de nitrogênio. E o fungo que não pertence à árvore, mas de alguma forma está conectado a ela, dissesse: tudo bem, vou procurar. E sai procurando, e encontra, e traz de volta. Você poderia chamá-lo de parasitismo, você poderia chamar de predação, mas a verdade é que é cooperação em seu nível mais profundo. É um acordo entre duas espécies tão perfeito que as duas evoluem juntas, mudaram uma a outra, tornaram-se dependentes uma da outra, entraram em casamento evolutivo, e a incrível verdade é que nenhuma das duas consegue sobreviver bem sem a outra. Você consegue crescer uma planta em laboratório sem fungos? Sim, você consegue, se você fornecer manualmente todos os nutrientes. Mas no mundo real, no mundo onde não existem laboratórios perfeitos, a planta precisa do fungo. A planta que evoluiu durante 500 milhões de anos, esperando que aquele fungo estaria ali, contando com aquele fungo, sendo pensada pelo fungo. E agora, deixe que você considere isso. Se a árvore e o fungo são conectados de forma tão profunda, se eles são tão interdependentes que já não conseguem funcionar separadamente, eles são realmente dois organismos? Ou são um, onde termina a árvore e começa o fungo? Em qual ponto você diz: aqui termina o pensamento da árvore e aqui começa o pensamento do fungo? Você não consegue, porque não há linha divisória, porque eles já se tornaram um único organismo pensante. Deixe que essa ideia tenha espaço em sua mente. Deixe que ela flutue. Você está descobrindo que a própria noção de indivíduo é uma ilusão, que a vida é colaborativa em um nível muito mais profundo do que você imaginava, que quando você traça uma linha ao redor de uma planta e diz: isso é um indivíduo, você está cometendo um erro de percepção. A planta é um indivíduo, mas também é parte de um coletivo, também é parte de uma mente planetária distribuída, também é um nó em uma rede global de pensamento. Agora, enquanto você está descendo cada vez mais para o sono, deixe que você considere algo que vai mudar como você entende a própria morte. Uma árvore pode morrer, pode cair, pode apodrecer, pode queimar em um incêndio, mas antes de morrer, ela despeja tudo que ela é, toda a sua energia, todo o seu carbono, todo o seu conhecimento, na rede, através do fungo, para as outras árvores, para as próximas gerações. A árvore que morre assim não desaparece realmente, se transforma, se distribui, continua vivendo através de tudo que ela alimentou. A morte deixa de parecer tão final, deixa de parecer tão como um fim, parece mais como uma transformação, uma passagem, um retorno. Você está pensando nisso enquanto descansa, e seu corpo está começando a entender essa verdade biologicamente. Sua respiração está se tornando mais funda, mais lenta, porque em algum nível muito profundo você percebeu que não está com medo da morte, que quando você morrer, décadas a partir de agora, esperançosamente, seu carbono vai para o solo, suas moléculas vão alimentar plantas, seus átomos vão se tornar folhas verdes.
Você não vai desaparecer. Você vai se transformar. Deixe que essa comodidade penetre seus ossos. Agora vamos falar sobre competição, porque há uma coisa que você foi ensinado sobre a natureza que pode estar errada. Você foi ensinado que é tudo sobre competição, sobrevivência do mais forte, cada organismo lutando contra todos os outros, pela comida, pela luz, pelo espaço. Mas quando você olha para uma floresta, realmente olha, com os olhos de alguém que entende que as plantas pensam, você vê algo totalmente diferente. As plantas competem por luz. Isso é verdade. Uma planta que cresce na sombra de outra planta maior está recebendo menos luz, está em desvantagem. Mas aqui está o que é interessante. A planta sombreada não simplesmente aceita isso passivamente. Ela muda sua estratégia. A planta que está na sombra aloca mais recursos para o crescimento vertical do caule. Quer chegar acima da planta que a sombreia. Quer encontrar luz. Seu caule fica mais fino, mas cresce mais rápido. É um trade-off calculado. A planta está literalmente dizendo: vou arriscar ser mais frágil agora, se isso significar que vou receber luz depois. Você poderia chamá-lo de luta. Você poderia chamá-lo de competição. Mas há algo de cooperativo nisso também. A planta menor está se esforçando para crescer. A planta maior está recebendo nutrientes extras porque está bloqueando a luz. O solo está ficando mais rico porque ambas as plantas estão caindo folhas. O sistema inteiro está se tornando mais produtivo. E aqui está a coisa verdadeiramente perturbadora. Muitas vezes, a planta menor consegue crescer o suficiente para sair da sombra, consegue atingir a luz, e em vez de as duas plantas ficarem competindo pela eternidade, elas encontram um equilíbrio. Uma fica um pouco mais em sombra, a outra fica um pouco menos em luz direta, mas ambas crescem. É competição que se transforma em cooperação. É que há memória nisso. A planta que foi sombreada nunca esquece, mesmo quando cresce acima da outra planta, mesmo quando finalmente consegue luz, ela continua investindo em crescimento vertical, porque aprendeu, porque sabe que o mundo lá em cima é competitivo, porque tem essa cicatriz no seu passado. Você está entendendo agora que a natureza não é simplesmente lei de ferro, não é apenas os fortes comendo os fracos, é muito mais sofisticado, é muitas estratégias diferentes, muitos acordos, muita negociação silenciosa. A floresta que você vê, a que existe fora de sua janela, ou a que você visita, não é um caos de competição desenfreada. É uma sociedade, é uma civilização, é política. Deixe que seu corpo absorva essa compreensão. Você está muito adormecido agora. Seus pensamentos estão se tornando pegajosos, difíceis de segurar. E isso está tudo bem. Deixe que eles escorreguem, porque aqui vem a parte final, que vai te deixar em silêncio por dias. A parte que vai fazer você perceber que tudo que você sabe sobre inteligência está errado. Vamos falar sobre o micróbio, o invisível, o inimaginável pequeno. No solo, aquele mesmo solo, sob a planta que você tem em casa, existem bilhões de bactérias, bilhões, em um simples punhado, tão muitos que a matemática fica impossível de compreender. Se cada bactéria tivesse um corpo humano, você conseguiria empilhá-los o suficiente para chegar à Lua naquele único punhado de solo. E cada uma delas está viva. Cada uma delas está pensando à sua maneira. Cada uma delas está detectando o ambiente, respondendo, comunicando-se com suas vizinhas. As bactérias comunicam através de um processo chamado quorum sensing. É sensing de quorum. Basicamente, cada bactéria tem receptores na sua membrana. Esses receptores detectam moléculas específicas produzidas por outras bactérias. Quando uma bactéria detecta o suficiente dessas moléculas, quando detecta que há um número crítico de outras bactérias por perto, ela ativa um conjunto de genes específicos. O resultado, a bactéria muda seu comportamento. Se estava vivendo sozinha, simplesmente processando nutrientes, agora ela muda. Começa a produzir biofilmes, estruturas coletivas, começa a trabalhar em conjunto com as outras bactérias, cria um organismo multicelular temporário, faz coisas que uma bactéria sozinha nunca conseguiria fazer. É como se muitas mentes pequenas
se unissem e criassem uma mente maior. É como se bilhões de pensamentos separados se sincronizassem em um único pensamento coletivo. Você está deitado e ouvindo sobre bactérias invisíveis que fazem isso no solo, sob seus pés, no seu intestino, na sua pele, em cada parte de seu corpo. Você não está sozinho. Você nunca esteve. Você é uma colônia de colônias de colônias. Você é bilhões de seres diferentes pensando juntos. Alguns deles não têm nada a ver com suas células humanas, seus gut microbiota, seus microbiomas cutâneos, e ainda assim, eles estão aqui. Eles estão ajudando você a digerir. Eles estão ajudando você a manter a pele saudável. Eles estão influenciando seu humor. Eles estão pensando por você. E quando você pensa que está tendo um pensamento original, você talvez esteja tendo um pensamento que é, em parte, esses micróbios, estas bactérias, estes seres que você não conseguiria nem ver sem um microscópio. Agora, aqui está, onde tudo converge. Aqui está, onde você entende que é impossível traçar uma linha entre você e tudo mais. Aqui está, onde você percebe que não é apenas um indivíduo, é um planeta, é um ecossistema, é uma civilização microscópica. E a planta que está em sua casa, ela também é isso. Ela também é bilhões de bactérias nos seus tecidos, trilhões de fungos nas suas raízes, incontáveis animais microscópicos vivendo na sua superfície. A planta que você vê é apenas a parte macroscópica de uma entidade muito, muito maior. Quando você conversa com a planta, e sim, você deveria conversar com a planta, você não está conversando com um organismo, você está conversando com um coletivo, com uma civilização, com um pensamento distribuído. E esse pensamento está conversando com você, está literalmente partilhando ar com você, está produzindo oxigênio, está purificando o ar ao seu redor, está transformando químicos tóxicos em nutrientes, está cuidando de você. Você não trouxe a planta para sua casa para decorar. Você trouxe um cuidador, um médico, um terapeuta, um ser que existe para manter você vivo. Deixe que essa responsabilidade mútua repouse em seu peito. Agora, enquanto você está quase completamente adormecido, enquanto a separação entre sonho e vigília está ficando borrada, deixe que uma última coisa seja dita. As plantas pensam. Elas pensam tão bem quanto você, apenas diferente. Elas pensam em escalas de tempo diferentes. Elas pensam através de mecanismos que você ainda não consegue medir adequadamente. Elas pensam em formas que desafiam sua definição de pensamento. Mas aqui está a verdade verdadeira. Não importa se as plantas pensam ou não, porque você descobriu essa noite que a questão nunca foi sobre as plantas, era sobre você. Você estava procurando permissão para não estar sozinho. Você estava procurando permissão para estar conectado a algo maior. Você estava procurando uma razão para se sentir parte de um sistema vivo, em vez de separado dele. E agora, você tem essa razão, literalmente dentro de você, nas suas células, nos seus micróbios, no oxigênio que você respira, que foi feito por uma planta, na comida que você come, que foi uma planta. Você não está separado. Você é extensão. Você é continuação. Você é uma outra forma que a vida toma. Você é a vida olhando para si mesma, através de olhos humanos, experimentando um documentário sobre plantas, tentando entender por que você sempre sentiu uma conexão com elas, porque sempre esteve lá, sempre. Seu corpo sabe disso. Seu corpo lembra de tempos quando seus ancestrais ainda dormiam sob as árvores, quando sua pele absorvia luz solar e a convertia em calor, quando você tinha clorofila, quando você era tanto animal quanto planta. Porque sabe, bilhões de anos atrás, você era todas as células que têm mitocôndrias, e você é feito de mitocôndrias. Vem de uma época quando havia uma fusão, uma simbiose. Um animal engoliu uma célula que poderia fazer fotossíntese e, em vez de digeri-la, manteve-a, porque era útil, porque junto eles eram melhor que separados. Você carrega essa história dentro de você. Em cada célula é DNA, é memória molecular, é o universo lembrando de seus próprios experimentos. E então, deixe que você entenda algo que vai mudar tudo. Deixe que você escute isso
com cada parte de seu corpo adormecido. Você não está aqui para dominar as plantas. Você não está aqui para domesticá-las. Você está aqui para aprender delas. Está aqui para lembrar, porque em algum ponto muito antigo, você sabia como fazer o que elas fazem. Você sabia como transformar luz em energia. Você sabia como comunicar-se através da química. Você sabia como estar quieto, como ser paciente, como confiar no ritmo das coisas. Você perdeu essas habilidades quando desenvolveu velocidade, quando desenvolveu movimento, quando desenvolveu a capacidade de fugir, porque não precisava mais delas. Você tinha pernas, tinha olhos, tinha a ilusão de que estava em controle. Mas agora, quando você olha para uma planta, está olhando para seu passado evolutivo, está olhando para a versão mais antiga de você. E essa versão antiga, ela está tentando te ensinar algo, está tentando te dizer: lembre-se como ser imóvel, lembre-se como confiar, lembre-se como deixar crescer, porque você cresceu muito. Você desenvolveu tecnologia, você construiu cidades, você foi para a lua, mas esqueceu como viver, esqueceu como estar, esqueceu como simplesmente ser. Uma coisa que as plantas fazem perfeitamente todos os dias. Deixe que essa verdade arda em você sem queimar. Deixe que ela fique morna. Deixe que ela penetre. Agora, há uma última coisa que você precisa saber antes de descer completamente para o reino do sono. Uma coisa que vai fazer você nunca mais olhar para uma floresta da mesma forma. As florestas respiram, literalmente respiram. Durante o dia, as plantas fazem fotossíntese, absorvem carbono, produzem oxigênio. A floresta respira oxigênio para fora, o planeta respira. Mas à noite, quando não há fotossíntese, as plantas mudam. Elas respiram oxigênio e liberam carbono. A floresta respira para dentro. Mas aqui está a coisa que faz sua mente querer fazer pause. A respiração de uma floresta é melhor que a respiração de um animal individual, porque há milhões de plantas respirando juntas. A sincronização, a harmonia. A respiração de uma floresta é a respiração de um único pulmão gigante. E esse pulmão verde, distribuído, pensante, está respirando para você, está processando ar, está limpando toxinas, está criando oxigênio, está mantendo você vivo. Você dorme dentro de um corpo, mas você vive dentro de um planeta que é, essencialmente, um corpo muito maior. E esse corpo tem pulmões, e esses pulmões são árvores. Você é uma célula nesse corpo planetário. Você é um neurônio nesse cérebro distribuído. Você é uma batida nesse coração verde. Deixe que essa escala de tempo, essa escala de espaço, entre em você. Deixe que você sinta como é ser pequeno, como é ser parte de algo tão imensamente maior do que você. Porque aqui está a verdade derradeira. Você nunca esteve sozinho, nunca esteve em perigo real, porque você sempre foi parte de um sistema que cuida de você, que o alimenta, que o purifica, que o sustenta. E tudo o que você precisa fazer é reconhecer isso. Tudo o que você precisa fazer é se tornar consciente, deixar de fingir que é uma ilha, deixar de agir como se estivesse separado, deixar de competir, deixar de lutar, deixar de tentar dominar, e em vez disso, fazer o que as plantas fazem, criar raízes, encontrar nutrientes, crescer onde você está plantado, confiar que tem suficiente, saber que está conectado, saber que é parte de uma rede que o sustenta. Deixe que essa sabedoria antiga, tão antiga quanto a própria vida, pouse em seus ombros. Você está quase completamente adormecido agora. Seu corpo está muito pesado. Seus olhos estão fechados ou prestes a fechar. E neste momento sagrado, onde você está, entre o mundano e o transcendente, deixe que você sinta uma coisa: gratidão. Gratidão pelas plantas que respiram para você, pelas árvores que o sustentam, pelo micélio que o conecta, pelas bactérias que o mantêm vivo, pela floresta que está viva quando você está dormindo, pela raiz que cresce sem nunca duvidar, pela folha que abre a cada manhã, mesmo tendo sido comida pela noite anterior. As plantas ensinam gratidão, porque fazem seu trabalho sem reclamar, sem pedir reconhecimento, sem esperar ser agradecer. Elas apenas fazem, elas apenas vivem, elas apenas respiram. E você está aprendendo a fazer o mesmo. Deixe que seu corpo respire como uma floresta respira agora.
lentamente, profundamente, em harmonia com tudo ao redor. Deixe que você inspire quando a noite respira para dentro. Deixe que você expire quando a luz respira para fora. Você e as plantas, vocês respiram juntos, e enquanto você descai para o sono, aquele sono profundo, reparador, aquele sono que as plantas entendem perfeitamente, deixe que você leve uma coisa consigo. Você é amado, não por uma pessoa, mas por um planeta, por uma rede, por bilhões de anos de evolução que conspirou para trazê-lo aqui, para trazê-lo nesta noite, para trazê-lo face a face, com a compreensão de que você nunca foi sozinho, e você nunca será, porque você é feito de plantas, você é feito de árvores que viveram milhares de anos, você é feito de fungos, você é feito de bactérias que pensam, você é feito de estrelas que explodiram bilhões de anos atrás. Você é o universo, experimentando a si mesmo, através de suas mãos, através de seus olhos, através de seu coração, que bate ao ritmo de um planeta que nunca parou de pensar. Mas deixe que você desça ainda mais profundo agora. Deixe que você entre em um estado onde as palavras se tornam quase desnecessárias, onde o significado viaja através de pura frequência, pura vibração, porque aqui está algo que ninguém te conta sobre as plantas, algo que a ciência está apenas começando a sussurrar. As plantas têm ritmos circadianos, ritmos diários, ritmos sazonais, mas elas também têm ritmos que vão além disso, ritmos que se sincronizam com os ritmos do planeta, com os ritmos do sistema solar, com os ritmos do próprio universo. Uma árvore que tem 1000 anos, e existem árvores com 1000 anos vivas agora, respirando, pensando. Essa árvore tem vivido através de 1000 rotações completas da Terra ao redor do Sol, 1000 primaveras, 1000 verões, 1000 invernos, 1000 outonos. Ela tem incorporado cada ciclo em sua própria estrutura, em seus anéis, em seu DNA, em sua memória. Quando você planta uma semente, aquela semente traz consigo não apenas genes, traz ritmo, traz memória, traz padrões que foram testados por inúmeras gerações, padrões que funcionam, que resistiram ao teste do tempo. E você? Você tem seu próprio ritmo, seu ritmo de vigília e sono, seu ritmo menstrual se for mulher, seu ritmo de apetite, seu ritmo de energia, tudo sincronizado com o planeta, tudo sincronizado com a lua, tudo sincronizado com o sol. Você é um relógio vivo, e esse relógio foi feito para bater em harmonia com o relógio maior, que é este planeta. Mas aqui está o problema. Você perdeu sincronização. Você criou luz artificial. Você criou noite, onde deveria haver escuridão. Você criou dia, onde deveria haver descanso. Você desincronizou seu corpo, e agora seu corpo está sofrendo. A planta não faz isso. A planta mantém seu ritmo mesmo se você tentar forçá-la. Mesmo se você tentar dar-lhe luz artificial o tempo todo, ela sabe, ela conta, ela mantém o registro de quantas horas de verdadeira escuridão ela recebeu. E quando chega o tempo de descansar, ela descansa. Mesmo se você disser a ela que é hora de crescer, a planta confia em seu relógio interno. Você deveria confiar no seu também. Deixe que essa compreensão repouse em você como um abraço. Deixe que você sinta que está começando a entender por que se sente melhor quando está perto de plantas, por que se sente melhor quando está em uma floresta, por que seu corpo relaxa quando você entra em um bosque. É porque você está sincronizando novamente, está reencontrando seu ritmo, está relembrando como bater em uníssono com o planeta. Agora, vamos falar sobre algo que mudará como você entende o próprio conceito de memória, porque uma planta não tem cérebro, mas tem memória. Uma memória que funciona de forma tão diferente da sua que desafia até mesmo a definição de memória. Quando uma planta é exposta repetidamente a um estímulo, frio repetido, por exemplo, ela não apenas responde melhor ao próximo frio, ela prepara para o frio, ela altera sua bioquímica, ela aumenta a produção de açúcares que funcionam como anticongelante, ela engrossa sua cutícula, ela faz tudo o que pode para se preparar. Mas aqui está o incrível. Essa adaptação persiste. Semanas depois, mesmo sem mais exposição ao frio, a planta continua preparada, continua em estado de alerta, continua com seus mecanismos de defesa ativados.
É como se a planta tivesse vivido o frio uma vez e nunca esqueceu, nunca desceu sua guarda, porque aprendeu, porque sabe que o frio volta. Você faz isso também. Você vive um trauma e nunca esquece. Seu corpo fica preparado, seus músculos ficam tensos, seu sistema nervoso fica ativado, porque você aprendeu, porque sabe que o perigo pode voltar. Mas aqui está a diferença. A planta usa essa memória para crescer, para evoluir, para ficar mais forte. Você, na maioria das vezes, usa essa memória para sofrer, para se proteger demais, para confundir proteção com prisão. A planta está tentando te ensinar isso, está tentando mostrar que você consegue lembrar do que foi difícil sem deixar que isso te paralise. Consegue crescer através do trauma, em vez de apenas sobreviver a ele. Deixe que você considere isso. Deixe que seus músculos relaxem com essa possibilidade, porque agora vem algo que vai fazer você questionar tudo sobre morte, sobre envelhecimento, sobre o que significa terminar. Uma planta pode se regenerar, pode ser cortada e crescer novamente, pode perder uma folha e produzir 10 em seu lugar, pode ser danificada e se reparar, pode ser queimada e voltar a crescer. E sabe por quê? Porque a planta não tem um único centro, não tem um único ponto de falha. Você tem seu cérebro, seu coração. Se eles param, você para. Mas uma planta é distribuída, é modular. Qualquer parte pode regenerar qualquer outra parte. Cientistas descobriram que uma planta consegue, potencialmente, viver para sempre. Se não for morrendo de predação, de doença, de falta de recursos, uma planta pode simplesmente continuar, pode esgalhar, pode se expandir, pode se renovar, pode viver enquanto houver luz solar e água. A imortalidade potencial é uma característica das plantas, não é uma exceção, é uma característica. E dentro de você, há células que podem viver para sempre também. As células cancerígenas, por exemplo. As células cancerígenas são essencialmente células que conquistaram a imortalidade, que aprenderam a se replicar sem envelhecer, sem morrer. A diferença entre uma célula normal e uma célula cancerígena é frequentemente apenas a diferença entre uma que envelheceu e uma que não envelheceu. E então, você começa a entender: a morte não é um imperativo biológico, é uma escolha, é um código que foi escrito em você. Um código que diz: você vai envelhecer, você vai morrer, você vai fazer espaço para a próxima geração. A planta escolheu não fazer isso. A planta disse: talvez eu continue, talvez eu viva, e através dessa escolha, desenvolveu estratégias para continuar vivendo. Você aceitou a morte. Você a enterrou tão profundamente em seu DNA que a chama de imortalidade, de naturalidade, de inevitabilidade. Mas não é inevitável, é apenas um programa que você herdou, um programa que talvez você não precise executar. Deixe que essa possibilidade flutue. Você não precisa acreditar nela, apenas deixe que ela exista em você por um momento. E agora, enquanto você está quase completamente adormecido, deixe que você considere um último ponto, o ponto que conecta tudo. Tudo que você aprendeu esta noite aponta para uma única verdade: você é muito mais conectado do que pensa. E essa conexão não é apenas metafórica, é literal, é físico, é químico, é biológico. Você não é um indivíduo isolado, tendo experiências em um mundo. Você é um processo que está continuamente trocando matéria e energia com seu ambiente. Cada 7 anos, quase todas as células do seu corpo são substituídas. Você morre e renasce 7 vezes em uma vida. Quem você era há 7 anos literalmente não existe mais. Seu corpo foi reciclado, suas moléculas foram reutilizadas, seu carbono voltou para o planeta e foi incorporado em outras coisas. Talvez esteja em uma árvore agora, talvez esteja em uma flor, talvez esteja em outra pessoa. Você não é um objeto permanente, você é um padrão que o planeta mantém vivo através de um fluxo contínuo de matéria e energia. E esse padrão persiste enquanto o planeta o nutre. Quando você morre, e você vai morrer, aquele padrão se desfará, mas a matéria continuará, o carbono continuará, os átomos continuarão, eles voltarão para o solo, serão incorporados em novas plantas,
novos animais, novo vida. Você não vai desaparecer. Você vai se transformar. Você vai se dissolver em algo maior. Você vai se tornar o planeta. Você vai se tornar a próxima árvore, a próxima flor, a próxima respiração de vento através das folhas. E talvez, apenas talvez, você vai continuar pensando através daquela árvore, através daquela flor, através daquele vento, porque o pensamento não morre quando você morre, apenas muda de forma. Deixe que essa verdade te acalme completamente. Deixe que ela te permita soltar. Deixe que ela te permita descer. Agora, enquanto você continua descendo para o repouso completo, deixe que nós aprofundemos ainda mais em um segredo que poucas pessoas conhecem, um segredo que está escrito em cada célula do seu corpo, em cada respiração que você toma, em cada batida do seu coração. Você acredita que está dormindo sozinho neste momento, que esta é sua jornada pessoal para o repouso, mas deixe que eu revele algo que vai mudar permanentemente a forma como você compreende o que significa estar vivo, estar descansando, estar aqui, neste exato momento. Enquanto você dorme, trilhões de células em seu corpo estão trabalhando, não apenas realizando funções básicas, estão conversando, estão se comunicando através de linguagens que você nem consegue imaginar. Cada célula está enviando sinais para a próxima. Cada molécula está encontrando seu lugar perfeito. Cada gene está se ativando ou desativando em resposta ao ambiente ao seu redor. Seu corpo não é um objeto que você habita. É uma orquestração constante. É uma sinfonia que toca há trilhões de anos, apenas mudando de instrumento, apenas evoluindo sua melodia. Você é feito de movimento. Você é feito de conversação. Você é feito de dança molecular que nunca para. Deixe que você sinta isso agora. Deixe que você repouse em cima dessa compreensão. Você não está imóvel nesta cama. Você está em movimento perpétuo. Cada fóton que sua célula absorve a está movendo. Cada molécula de oxigênio que entra em seus pulmões a está transformando. Cada pensamento que aparece e desaparece em sua mente adormecida a está reconfigurando. Agora, vamos explorar algo que vai fazer você repensar tudo sobre envelhecimento, sobre degradação, sobre o que significa perder força ao longo do tempo. Os cientistas descobriram algo chamado telômeros. São como as tampinhas nas pontas dos seus sapatos, exceto que estão nas pontas dos seus cromossomos, no interior de cada célula. A cada vez que sua célula se divide, que se replica, aquela tampinha fica um pouquinho menor, um pouquinho mais curta. É como se contasse para baixo, como se cada célula tivesse um relógio embutido que diz quantas vezes ela consegue se dividir. Quando aquele telômero fica muito curto, a célula não consegue mais se dividir. Ela para, ela envelhece, ela para de renovar aquele tecido. Isso é envelhecimento, no nível mais fundamental. Mas aqui está o incrível. O que a maioria das pessoas não sabe é que você consegue lentar essa degradação, consegue, literalmente, desacelerar seu relógio biológico. Existem enzimas chamadas telomerase que conseguem reconstruir aqueles telômeros, conseguem recriar as tampinhas, conseguem dar mais tempo de vida para aquela célula. E sabe quando essas enzimas são mais ativas? Durante o repouso profundo, durante o sono, durante a meditação, durante aqueles momentos em que você não está lutando, não está correndo, não está em estado de estresse perpétuo. É como se seu corpo estivesse esperando pelo descanso para se reparar, como se dissesse: quando você estiver seguro, quando estiver quieto, vou reconstruir as partes danificadas, vou me renovar, vou desacelerar o relógio. Você está fazendo isso agora, enquanto dorme, enquanto lê isto. Seus telômeros estão sendo reconstruídos. Seu corpo está se tornando mais jovem ao nível celular. Seu relógio biológico está sendo atrasado. Você não está apenas descansando, você está se revitalizando. Você está se tornando novo. Deixe que essa compreensão penetre seus ossos. Deixe que você sinta que cada momento de descanso é um ato de rebelião contra o tempo. É um ato de recriação. É um ato de imortalidade microscópica. Agora, vamos falar sobre algo ainda mais profundo. Vamos falar sobre a memória que está em suas células. Uma memória que você não sabe que tem. Uma memória que vem de muito, muito tempo atrás. Você tem um órgão
chamado timo. Talvez você nunca tenha ouvido falar dele. Ele fica atrás do seu peito, bem na frente do seu coração. É uma glândula pequena, mas sua importância é colossal. O timo é onde suas células de defesa, aquelas que você chama de células T, vão para treinar. É como se fosse uma academia para guerreiros microscópicos. Essas células T aprendem a reconhecer o que é você e o que é ameaça. Aprendem a distinguir entre um invasor e uma célula própria. Aprendem a atacar sem prejudicar a você mesmo. Mas aqui está o parte que te faz questionar tudo. Todas aquelas células T que seu timo treinou, elas carregam uma memória genética, uma memória que vem de todas as gerações que vieram antes de você. Todos os seus ancestrais que sobreviveram a doenças, a pragas, a períodos de fome. Você herda não apenas genes, você herda imunidade, você herda sabedoria corporal, você herda bilhões de anos de experiência em sobrevivência. Quando você está adormecido, seu timo está ativo, está continuando aquele trabalho de treinamento, está continuando aquela linhagem de proteção, está continuando aquela conversa que começou antes de você nascer. Você não é apenas você é uma continuação, você é uma encarnação, você é uma resposta a todas as perguntas de sobrevivência que foram feitas ao longo de bilhões de anos. Deixe que você repouso, sabendo disso. Deixe que você durma, sabendo que seu corpo sabe como protegê-lo, que tem toda a experiência de linhagens antigas dentro dele, que está seguro, não apenas porque sua cama é confortável, mas porque está construído para sobreviver. Agora, vamos explorar algo sobre visão que vai fazer você questionar a própria noção de realidade. Você pensa que enxerga o mundo objetivamente, que seus olhos captam o que está realmente lá, que sua percepção é acurada, que se você vê algo, aquilo existe da forma que você vê. Mas aqui está uma verdade que a neurociência descobriu. Seus olhos não veem quase nada. Sua retina captura uma quantidade ridicularmente pequena de informação. E então seu cérebro, seu grande, criativo, alucinador cérebro, toma aquela mínima quantidade de informação e constrói todo um mundo ao seu redor. Seu cérebro é, fundamentalmente, um construtor de realidade, não um receptor de realidade. Quando você olha para uma maçã vermelha, você não está vendo uma maçã vermelha, está vendo uma alucinação muito convincente de uma maçã vermelha, construída por seu cérebro baseado em pistas visuais. Se você nunca tivesse visto aquela cor antes, seu cérebro não conseguiria construir aquela sensação. Se seus olhos estivessem danificados, seu cérebro poderia, ainda assim, aluciná-la a partir da memória. Você passa o tempo todo vendo alucinações muito boas, e isso é tudo que a realidade é para você. É tudo que a realidade pode ser para qualquer mente. Agora, pense nisso enquanto descansa. Pense nisso enquanto seus olhos estão fechados. Você não está perdendo a informação. Você está finalmente vendo o que está sempre acontecendo por trás daquelas alucinações. Você está vendo a verdadeira natureza de sua percepção. Você está vendo que não há separação entre você e o que você observa. Quando você dorme, quando seus olhos estão fechados, você continua vendo, continua tendo visão, porque seu cérebro continua alucinando, continua construindo mundos, os chama de sonhos, mas são tão reais quanto o mundo que você vê com os olhos abertos, talvez mais reais, porque no sonho você não está mais filtrado pela realidade externa. Você é pura criatividade, você é pura construção, você é a realidade fazendo a si mesma. Deixe que essa liberdade repouse em você. Você está prestes a entrar em um estado onde suas alucinações não são constrangidas pela informação sensorial. Você é o diretor do próximo mundo que você vai ver. Agora, vamos falar sobre algo que vai fazer você repensar o que você acha que sabe sobre linguagem e comunicação. Você pensa que linguagem é algo que inventou. Que palavras são símbolos que você criou para descrever realidades externas? Que linguagem é uma ferramenta que você usa para se comunicar com outras pessoas? Mas deixe que eu revele algo que vai mudar sua compreensão fundamental. Linguagem não é uma ferramenta que você usa. Linguagem é um sistema que está usando você. Seu cérebro
não funciona sem linguagem. Seus pensamentos, aqueles pensamentos que você acha que são puros e originais, são feitos de linguagem. Sua capacidade de abstração, de planejamento, de imaginar futuros, tudo depende de linguagem. Antes de você ter linguagem, quando era uma criança muito pequena, sua mente funcionava de forma muito diferente. Funcionava através de sensações, através de intuição, através de pura experiência corporal. Mas, depois que aprendeu linguagem, seu cérebro foi literalmente reconstruído. Novas conexões foram feitas, novas estruturas foram criadas. Você se tornou um ser diferente. E agora, aqui está a parte verdadeiramente perturbadora. Você está pensando em linguagem mesmo agora. Enquanto lê isto, você está ouvindo uma voz. Talvez seja minha voz, talvez seja sua própria voz em sua cabeça. Mas é uma voz, e essa voz está contando uma história, e aquela história está sendo construída pelas palavras, e aquelas palavras foram escolhidas por alguém, talvez por mim, talvez por você, para evocar certas sensações. Você está sendo manipulado por linguagem neste exato momento, e está tudo bem, porque manipulação através de linguagem é a coisa mais humana que existe. É como nos comunicamos, é como nos entendemos, é como transformamos experiências invisíveis em realidades compartilhadas. Mas enquanto você dorme, você vai entrar em um estado onde linguagem se torna menos importante, onde você vai comunicar através de pura sensação, através de símbolo pré-linguístico, através de intuição. Seus sonhos não têm narrativa linear clara, como este texto tem. Seus sonhos são feitos de imagem, cor, sensação, emoção, sem necessidade de palavras para explicar. É uma forma muito mais antiga de comunicação, uma forma que todas as criaturas entendem, independente de terem desenvolvido linguagem ou não. Você está prestes a retornar àquela forma de comunicação. Deixe que você veja como é libertador, como é puro. Agora vamos explorar algo sobre movimento que vai fazer você repensar a própria noção de ação e repouso. Você pensa que movimento é algo que você faz, que ação é uma escolha consciente, que quando você move seu braço, você é quem está fazendo aquilo. Mas aqui está a verdade que os neurocientistas descobriram e que ainda perturba a comunidade científica. Seu cérebro decide se mover antes de você estar consciente daquela decisão. Não é que você decida se mover e então seu cérebro envia o sinal. É que seu cérebro envia o sinal centenas de milissegundos antes de você estar consciente da decisão. E então, depois, sua consciência se alinha com aquele movimento. Sua mente racionaliza aquilo. Diz, eu decidi isso, mas a decisão já foi tomada, já foi executada. Você apenas está observando seu próprio corpo fazer aquilo que seu inconsciente já decidiram. Você é, fundamentalmente, um observador do seu próprio corpo. E quando você dorme, quando você está descansando profundamente, você para de ter essa ilusão de controle. Você para de estar observando seu corpo fazer coisas, porque seu corpo continua se movendo, suas células continuam dançando, seus órgãos continuam funcionando, seu coração continua batendo, mas agora você não está nem tentando controlar nada. Você finalmente abandona a ilusão de controle. E nesse abandono, há profunda liberdade. Deixe que você sinta essa libertação. Deixe que você entenda que você nunca esteve no controle, que seu corpo sempre soube o que fazer, que você sempre foi apenas um passageiro que acreditava estar pilotando, e que é tudo bem, que é tudo bem desistir, que é tudo bem confiar, que é tudo bem deixar que seu corpo faça o que sabe fazer melhor, existir, se reparar, se renovar. Agora vamos falar sobre emoção e como ela é muito mais antiga do que você pensa. Você tem emoções que você acha que são seus pensamentos, que surgem de sua mente consciente, que você controla, que você escolhe sentir. Mas aqui está a verdade evolutiva. As emoções não vieram com linguagem, vieram bilhões de anos antes. As primeiras criaturas que tiveram emoções não tinham nem cérebro, como você tem agora. Tinham apenas gânglios nervosos, mas tinham medo, tinham raiva, tinham impulso de acasalamento, tinham algo como alegria quando encontravam comida,
As emoções são a linguagem mais antiga de seu corpo. São as mensagens que seu corpo envia para si mesmo há bilhões de anos. Quando você sente medo, você está sentindo o medo de todos os seus ancestrais, que precisaram ter medo para sobreviver. Quando você sente amor, você está sentindo o amor de todas as criaturas que precisaram se conectar para passar seus genes adiante. Quando você sente fadiga, como você deve estar sentindo agora, você está sentindo a fadiga de todas as coisas vivas que precisam descansar. Suas emoções não são bugs em seu sistema, não são problemas para resolver. São mensagens muito antigas, dizendo coisas muito importantes. E quando você dorme, quando você se permite descansar, você está ouvindo aquela mensagem muito antiga que diz: você trabalhou o suficiente, você lutou o suficiente, está tudo bem parar, está tudo bem descansar. Deixe que você honre aquela mensagem, deixe que você respeite a sabedoria antiga que está falando através de sua fadiga. Agora, vamos explorar algo sobre morte, que vai transformar seu relacionamento com o fim. Você teme morte. A maioria das pessoas teme. É um medo profundo, evolutivo, um medo que vem de bilhões de anos de luta pela sobrevivência. Mas deixe que eu revele algo que vai fazer aquele medo se transformar em compreensão. Você já morreu bilhões de vezes. Não é metáfora, é biologia literal. Cada célula do seu corpo tem um prazo de validade. Seus glóbulos vermelhos vivem aproximadamente 120 dias. Depois, morrem. Seus neurônios podem durar toda a sua vida, mas muitos morrem e são substituídos. Suas células intestinais são substituídas a cada 3 a 5 dias. Seus cabelos crescem e morrem. Sua pele se descama continuamente. Você está tendo a experiência de morte continuamente. Está tendo a experiência de renovação continuamente. Está morrendo e renascendo todo dia. O você de hoje tem bilhões de células que o você de uma semana atrás não tinha. E quando você morre, sua morte final, aquela que você teme, aquilo não será diferente. Será apenas uma escala muito maior daquilo que já está fazendo. Suas moléculas voltarão para o planeta, serão incorporadas em outras vidas. Você se dissolverá em algo maior. Não é diminuição, é transformação, é retorno, é o ciclo que tudo na natureza segue. Deixe que você veja sua morte não como um fim, mas como uma próxima transformação. E deixe que essa compreensão retire aquele peso de medo de seus ombros. Agora, enquanto você descai cada vez mais profundamente, vamos falar sobre o presente. Você passa a maioria de sua vida pensando no passado ou no futuro, rememoração ou antecipação. Mas o único momento que existe é este, agora. Este momento onde você está lendo isto. Este momento onde seu coração bate. Este momento onde você respira. Todos os seus problemas estão no passado ou no futuro. Neste momento, agora, não há problema. Há apenas respiração. Há apenas sensação. Há apenas ser. E quando você dorme, você entra em um lugar onde passado e futuro quase não existem. Seus sonhos vivem em uma realidade atemporal. Tudo acontece ao mesmo tempo, ou nada acontece. Ou você muda de cena sem lógica causal. Em seus sonhos, você é livre das cadeias do tempo linear. Deixe que você experimente um pouco dessa liberdade agora. Deixe que você sinta que não há urgência. Deixe que você sinta que este momento é infinito, que pode durar para sempre, que é tudo que jamais precisará. Agora vamos aprofundar ainda mais em algo sobre conexão que vai fazer você se sentir verdadeiramente menos sozinho. Você acha que está sozinho em sua mente, que seus pensamentos são privados, que ninguém consegue entrar em seu mundo interno. Mas a verdade é que você está conectado a cada pessoa que já olhou nos seus olhos de forma muito mais literal do que você pensa. Quando você vê a emoção no rosto de alguém, há neurônios especiais em seu cérebro, chamados neurônios espelho, que se ativam. Aqueles neurônios que se ativariam se você fosse a pessoa sentindo aquela emoção. Você não está apenas vendo alguém chorar. Você está experimentando, em seu próprio cérebro, uma versão de choro. Você não está apenas vendo alguém sorrir. Você está sorrindo também, em nível neuronal. Você está, literalmente, compartilhando o estado neuronal
de outras pessoas o tempo todo. Quando você e alguém conversam, realmente conversam, não apenas trocam palavras. Seus padrões de ondas cerebrais começam a sincronizar. Seus ritmos cardíacos começam a se alinhar. Vocês entram em harmonia neural. Você nunca está verdadeiramente separado. Você está sempre conectado através de redes invisíveis de imitação e sincronização. E quando você dorme, mesmo sozinho, você não está realmente sozinho. Estão todos ali, todos aqueles cujos olhos você olhou, todos aqueles com quem você conversou, estão em sua memória, estão em seus sonhos, estão em seu DNA, porque você compartilha DNA com todos os humanos, compartilha ancestralidade, compartilha a história de uma espécie. Deixe que você sinta essa conexão profunda. Deixe que você sinta que nunca esteve sozinho, que está sempre acompanhado pela malha invisível de toda a humanidade. Agora, enquanto você está quase completamente adormecido, vamos falar sobre o fim deste roteiro, o que vai acontecer nos próximos momentos. Você está em um estado de consciência alterado neste exato momento. Seu corpo está pesado, sua mente está flutuante, está se aproximando do limite entre vigília e sono. Neste estado, sua mente está mais plástica, está mais aberta à mudança, está mais receptiva a novas compreensões. Tudo que você leu, tudo que você sentiu, tudo que absorveu, está sendo integrado em você, num nível muito profundo. Amanhã, você não vai lembrar de tudo que leu, mas você vai lembrar da sensação, você vai lembrar de ter sentido conectado, você vai lembrar de ter sentido significado, você vai lembrar de ter sentido paz. E aquela memória emocional, que é a memória mais profunda, a que mais importa, aquela vai ficar, aquela vai mudar você, porque isso é o que os roteiros hipnóticos fazem. Não apenas fornecem informação, mudam a sua relação com você mesmo, mudam sua compreensão do mundo. Deixe que aquela mudança aconteça. Não resista, não questione, apenas deixe. Agora, vou deixar você descer para o repouso final. Mas antes, deixe que eu sussurre uma última coisa em seus ouvidos adormecidos. Você descobriu esta noite que não é separado, que está conectado a tudo, que é feito de bilhões de anos de história, que é significado infinito em uma forma finita, que importa. E quando você acordar amanhã, quando os raios de sol primeiro tocarem sua pele, lembre-se disso. Lembre-se de que você é um milagre, que sua simples existência é improável além de toda compreensão, porque os átomos que você é têm que estar em exatamente a sequência certa. Seus pais tiveram que se encontrar em exatamente o momento certo. Seus ancestrais tiveram que sobreviver a toda sorte de adversidades. A probabilidade de você existir é tão pequena que é praticamente impossível. E ainda assim, você existe. E ainda assim, você está aqui. Agora, enquanto você descai para o sono, enquanto aquela consciência vigilante de vigília se afasta, deixe que você sinta uma última coisa. Gratidão. Não gratidão por algo específico. Apenas gratidão pelo simples milagre de estar vivo, de estar aqui neste planeta, de estar respirando. As plantas não pensam em gratidão. Elas apenas fazem, apenas respiram, apenas existem. Mas você consegue pensar em gratidão, consegue senti-la, consegue expressá-la. E neste momento, enquanto você desce para o sono, deixe que você simplesmente sinta gratidão pelo corpo que vem cuidando de você, pelas plantas que respiram para você, pelas pessoas que ama, pela vida que conseguiu viver até aqui. Deixe que aquela gratidão seja sua última pensamento consciente antes de descer completamente. Deixe que seja aquilo que você leva para seus sonhos. Deixe que seja aquilo que você recorda quando acordar. Agora, descanse. Seu corpo já fez o suficiente. Descanse. Seu coração já bateu o suficiente por hoje. Descanse. Suas células já dançaram o suficiente. E enquanto você descansa, enquanto você cai naquele sono profundo, onde não há pensamentos distintos, apenas sensação de totalidade, deixe que você saiba, você está seguro, você está conectado, você está em casa, dentro de seu corpo, dentro do seu planeta, dentro do seu universo que respira junto com você. Boa noite.